no ar, podcast do Thiago, começando mais uma edição do nosso bate-papo leve e atual, o nosso encontro semanal. Você que está conectando aí na internet, seja muito bem-vindo. Você que está sintonizado, trava-línguas, sintonizado na rádio, também seja muito bem-vindo aqui ao lado do nosso amigo Cid Moreira Caboclo, Jário Ribeiro aqui participando. E aí, Jário, como é que foi essa última semana? Tudo em paz? Salve, salve, Tiagão, mais uma edição e, como sempre, a gente expressando a nossa gratidão a Deus por mais uma vez estar reunido para bater um papo sobre muita coisa positiva, muita coisa boa e hoje muito especial uma programação. Mas antes, porém, eu já quero começar o programa com polêmica. Polêmica, não me fala em polêmica. É o seguinte, a polêmica, rapaz, é a interpretação que alguns perfis nas redes sociais e alguns jornais, inclusive conceituados no país, deram ao nosso queridíssimo e abençoado evento Piranhas para Jesus. Rapaz, não me fale. Quando foi no final de semana, peguei o telefone, todo mundo sabe, Piranhas para Jesus, nosso evento aqui voltado para a comunidade cristã evangélica, mais precisamente os evangélicos, mas todos são muito bem-vindos lá no pátio do nosso Forrogaço, que vai acontecer no próximo dia 30 de novembro e que está na sua segunda edição. E aí, o que foi que aconteceu, Jário Ribeiro? Pessoal que não acompanhou, a gente poder contextualizar. Lançamos o card fazendo o anúncio da Gabriela Rocha, né, que nesta feita agora, eu acho que ela vem, eu acho que ela não vai ter Covid mais não. Será? Acho que vai dar certo, dessa vez eu acho que vai dar certo. Gabriela Rocha também, presença e glória se fazendo presente. E colocamos lá o nosso card, Piranhas para Jesus. E aí, meu amigo, Piranhas para Jesus. Piranhas é o nome da nossa cidade, nosso município, que a gente tem todo o orgulho do mundo. Uma melhor intenção do mundo. Terceiro destino turístico aqui no estado de Alagoas, cidade histórica, turística, Piranhas para Jesus. Existe algo mais simples e claro do que Piranhas para Jesus. A festa, ela presta um tributo para Jesus. Então, Piranhas para Jesus. Como pode ser Aracaju para Jesus, Maceió para Jesus, São Paulo para Jesus. Mas o que acontece? Para a gente, o que é uma coisa muito simples, para o pessoal do eixo sul-sudeste, pode ter uma outra conotação pejorativa. Então, enfim, polemizaram, levantaram essa questão aí, e fato é que a nossa publicação passou com poucos dias de publicado, mais de 20 mil compartilhamentos, enfim, de forma que viralizou no Brasil. Portal Metrópolis, UOL, o Jornal Globo, perfil Nazaré Amarga, Fofoquei. Jornal de Brasília. Alguns perfis também que tiveram no Twitter, alguns com milhões de seguidores, viralizaram lá a festividade Piranhas para Jesus. E o pessoal, muita gente, achando que isso tinha sido, na realidade, uma estratégia de marketing. Não, pessoal. Realmente não foi uma estratégia de marketing. Né? Piranhas é o nome da nossa cidade. Então nós colocamos lá Piranhas para Jesus, como foi a primeira edição, Piranhas para Jesus. A festividade aconteceu perfeitamente, como eu creio também, em nome de Jesus, vai acontecer perfeitamente no próximo dia 30. Mas, por conta de todas essas polêmicas, a gente foi inclusive provocado, né, o pessoal dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação, entraram em contato com a gente pedindo um pronunciamento oficial da prefeitura. E aí, na segunda-feira, eu fiz lá a live, né, e pude mostrar um pouquinho, sim, da Lapinha do Sertão, né, do município de Piranhas. A gente tem que fazer do limão à limonada. Então, aproveitar esses 15 minutos de fama aí, mídia espontânea, meu irmão. Hoje em dia é uma coisa tão difícil a gente ter. Então, fizemos lá a nossa live, mostramos um pouquinho de Piranhas, das potencialidades e da história da nossa Lapinha do Sertão e deixamos muito claro aquilo que aconteceu. Não passou, né, realmente, né, de uma como é que se diz, Jário Ribeiro? De uma falta de interpretação. Não, eu não diria nem falta de interpretação, mas eu diria um grande mal-entendido, que não foi estratégia de marketing. O pessoal do Sul-Sudeste achou que foi, mas fato é, viralizou, virou notícia em todo o Brasil, repercutiu. Um mal-entendido com um teorzinho de má intenção. Eu acredito. Assim, todo mundo que entrou ali entendeu, viu que Piranhas era o nome da nossa cidade. Mas deram essa interpretação de forma pejorativa para fazer gozação. Hoje em dia na internet você sabe que tudo é motivo para fazer gozação.
E aí, obviamente, que a gente não vai mudar o nome da nossa festividade. E eu acho que agora é que de vez consolidou, porque depois que a marca ficou conhecida no Brasil todo, meu amigo. Isso. Então só tenho certeza de uma coisa. Se a gente já tinha certeza que o show no próximo dia 30 lá da Gabriela Rocha, ele ia ser topado e do Presença e Glória também. E agora, meu irmão, é que bomba de vez. Porque E ano essa que vem é que mídia vai ser maior. espontânea que a gente teve, E ano que vem é que vai ser maior maior ainda. Então, assim, muito obrigado por vocês que fizeram gozação, tiraram onda, porque vocês ajudaram a dar notoriedade Claro. para esse evento que vai se destinar ao propósito que nasceu no coração de todos nós, que é a gente prestar o tributo ao verdadeiro dono da festa, que ele não está nem aí para o nome do evento, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que será glorificado e exaltado no próximo dia 30 através dessa festividade que já vem para se consolidar, assim como a gente tem o Forrogaço, assim como a gente tem o Carnaval do Sol e da Água, agora também Piranhas para Jesus, entrando de vez no calendário anual de eventos de Piranhas, de Alagoas, do Nordeste e também de todo o Brasil, porque agora virou realmente notícia nacional. E o que importa é que o evangelho será pregado. Será pregado. E falando em evangelho, falando Corretamente. em música gospel, falando de testemunho, a gente tem aqui uma convidada toda especial. Jário Ribeiro, eu vou dar para você essa oportunidade de fazer aqui as vezes da casa, para introduzir, por favor, a nossa convidada mais que especial. No mês do evangélico, a gente traz uma das belíssimas vozes da música gospel no Brasil atualmente e um dos grandes testemunhos de fé e de encontro com Jesus. Senhoras e senhores, Amara Barros. Seja bem-vindo ao podcast do Tiago, Amara Barros. Eu só tenho a agradecer, viu? Primeiramente, quero agradecer a Jairo Ribeiro por essa lembrança tão boa. Quero agradecer ao prefeito Tiago por esse convite maravilhoso. E para mim é motivo de alegria estar aqui falando um pouquinho desse testemunho, estar aqui falando um pouquinho dessa minha decisão, né? Em ter consagrado a minha voz para falar do amor de Deus através de cada canção. E a gente vai bater esse papo gostoso, né? Muito bem, Amara. A gente que fica muito feliz por você aceitar o convite, né, de estar participando aqui do podcast do Tiago, para a gente estar falando um pouquinho sobre a sua trajetória. Né? Daqui a pouquinho vamos voltar lá para trás, fazer de trás para frente, que nem diz a história. Mas a Amara Barros, né, essa cantora gospel, né, que vem cada vez mais tendo notoriedade, né, e que vem dando testemunho através, sim, da sua caminhada, né, em Cristo Jesus, mas que durante muito tempo também ela foi conhecida por cantar aqui em algumas bandas muito conhecidas. Ela não mudou o nome, só lembrando, né? Não Continuou mudou, não. Barros. Ela só mudou para onde é que a voz dela está cantando, né? Então isso aqui a gente vai dar oportunidade também para ela colocar. Mas enfim, a Mara, ela é uma cantora muito conhecida que durante muito tempo ela cantou no Limão com Mel, Gatinha Manhosa. Amara, fala um pouquinho pra gente como foi que iniciou a sua trajetória com a música. Isso foi algo que começou você criança, foi algo que já veio se descortinar, já você já adulta, enfim, a gente queria que você começasse do início mesmo pra gente puxar de trás pra frente, que nem diz a história. É longo, viu? Bom, eu sempre gostei de cantar. Desde muito cedo, desde criança. As minhas brincadeiras já não eram com boneca, já não eram com caixa. As minhas brincadeiras sempre foram com música, sempre. Eu morava em frente a uma rádio, que era a Rádio Cultura, na cidade de Paulo Afonso. E eu lembro que desde muito cedo eu sempre brincava, né, com Soraya, que era uma amiga muito querida até hoje, nessa rádio. Então, desde criança já tinha essa disposição para cantar, né? E aí, após os 19 anos, eu conheci França. É um amigo querido, sou amiga da família dele. Foi minha primeira oportunidade profissional. Peraí, mas antes eu também cantei nas bandas da minha cidade, né? Que foi Banda Elos. Era uma banda também muito... Na realidade, o dono da Banda Elos era casado com um amigo do meu avô, que era juiz da cidade. E foi assim que começou, para que os meus pais... Era forró, Banda Elos também era forró. Era forró. Para que os meus pais pudessem deixar. E aí o dono da Banda Elos fala com a esposa, que era filha de Manuel Barros, em memória, que era muito amigo do meu avô. E lá vai meu avô: Tânia, deixa a menina cantar. Né? Porque meus pais não queriam na época. Né? Aquela história de vamos estudar, não pode cantar, mas começou assim. E aí eu cantei na banda da cidade, em Paulo Afonso, que era a Banda Elos. E aí minha mãe sempre acompanhava, ela não deixava que o dono da banda vendesse shows em outras cidades. E aí ficava só naquela limitação do município de Paulo Afonso.
né? Depois foi quando eu conheci França e Forrozão Carapeba, que era ex-Mastruz com Leite, estava saindo do Mastruz com Leite, era uma banda que estava muito em evidência, que também era Paulo Afonsino, de coração, acho que França é de Tucano, não é isso? E aí França vivia muito em Paulo Afonso. Então, foi quando veio o convite, o primeiro convite, assim, a nível nacional. E aí foi muito difícil para os meus pais deixarem, foi uma luta grande, mas consegui e fui. Trabalhei com França 1 ano e 2 meses, 1 ano e pouquinho. E aí foi só trampolim, né? Depois veio Caviar com Rapadura, onde eu também fiquei mais um tempinho. Depois de Caviar com Rapadura, foi... Tenho que lembrar agora, viu, Jairo? Puxa na memória. Foi Calcinha Preta. Vai pela idade. 19, Jairo. França, aí vai 20. E aí... Não, Jairo, assim não vale. Não, aí depois veio Calcinha Preta. E na Calcinha Preta foi quando começou aquela época dos DVDs, né? Eu lembro que na época eu comecei a gravar os DVDs, que foi com a Calcinha Preta e a Mulheres Perdidas na época. Só que aí, por algum motivo, eu recebi uma proposta para Limão com Mel e fui. E na época era a banda que estava em evidência, né? Num contexto, no cenário nordestino, no cenário de forró, era a banda... O auge da Limão com Mel. No auge da Limão com Mel. Era quando abriu o Limão, Jair. Que até Ivete Sangalo disse, eu tenho que sair desse limão. Então, assim, para mim foi um sonho, né? Realizado. Você tocou também, cantou na Mulheres Perdidas também? Também. Então, antes do Limão com Mel, foi Calcinha Preta... E Mulheres Perdidas. Mulheres Perdidas. Sim. Posteriormente, Caviar com Rapadura. Caviar foi antes. A primeira foi França. Porque, na verdade, são todas bandas que... Todas. Na época, Jairo, por coincidência, eram bandas que estavam em ascensão, né? França tinha saído do Mastruz e estava com aquele projeto, que era França e Forrozão Carapeba, e foi a primeira viagem minha para São Paulo. E foi aí onde eu gravei o Raul Gil com França e fui convidada para Caviar, tá? Da Caviar com Rapadura, passei um tempo, que foi aquela música Mover o Esqueleto, era uma música que estava bem em evidência, Viver por Viver. E fiquei esse tempo na Caviar com Rapadura e recebi o convite para ir para a Calcinha Preta. Da Calcinha Preta, fiquei um tempo lá, fiquei também na Mulheres Perdidas, porque Gilto tinha um grupo de funcionários, e aí quando às vezes um cantor saía daqui da Calcinha, ele pegava a cantora da Mulheres e botava na Calcinha, e assim sucessivamente, esse intercâmbio. Depois da Calcinha Preta foi quando eu fui para Limão com Mel, né? Que foi uma banda onde eu fiquei mais tempo. Nas outras eu passava 1 ano e pouquinho. E na Limão com Mel foi quando eu gravei o meu primeiro DVD. Foi quando veio o reconhecimento, né? No meio do forró. Porque começou a ter as imagens. Não só eram os shows, não só eram os CDs. Já passaram a ter as imagens. Foi meu primeiro DVD gravado. O primeiro DVD gravado já tinha helicóptero, já foi lá no Classic Hall, que hoje é Chevrolet Hall. E foi um show inesquecível, né? Para minha trajetória. Depois do Chevrolet Hall, a gente gravou no Olímpia, em São Paulo, que foi o CD Amor de Novela. E teve essa trajetória toda na Limão, porque foram 3 anos e meio. E, por fim, a gente gravou o Acústico no Teatro da UPE, em Pernambuco, que também foi um DVD na época bem diferente, porque tinha toda a Orquestra Sinfônica lá de Pernambuco, foi um DVD bem diferente. E após a Limão com Mel, eu fui para a Gatinha Manhosa. Amara, por que Gatinha Manhosa? Porque talvez eu tivesse mais espaço, estava com mais espaço. Na Limão com Mel eram muitos cantores, muitas cantoras, né? E eu estava procurando também mais espaço. Foi quando eu passei um tempo com Edson Lima, mais alguns anos a gente teve a oportunidade de gravar. Foi quando começou o Túnel do Tempo, aquelas músicas do forró das antigas. E aí nós gravamos no São João de Caruaru, no São João de Campina Grande, em Serra Talhada, também DVDs, né? E foi uma experiência única na minha vida, Tiago. Foi muito bom. Eu costumo dizer assim, quem quer história, né, tem que ter história, né? Você tem que ter essa história para contar. A Gatinha Manhosa, você passou 3 anos e meio na Limão com Mel. Gatinha Manhosa, quanto tempo? Tiago, não lembro bem, mas foi nessa média, entre 2 e 3 anos. Na época, Limão com Mel era o Batista Lima. Era o Batista Lima. E Edson Lima na Gatinha. Na Gatinha. Então, depois de Gatinha Manhosa, veio a conversão. Como foi que foi esse processo? Então, a conversão veio na Gatinha Manhosa, tá certo? Na Gatinha Manhosa, quando eu fui pra Gatinha Manhosa, o convite já foi um pouco diferente, porque Edson disse o seguinte, vem cantar comigo, porque a cantora daqui, ela enlouqueceu. Ela ficou crente, ela se tornou crente, decidiu aceitar Jesus. Todo mundo aqui enlouqueceu, tá todo mundo virando crente. Eu preciso de uma cantora que venha para abalar a banda. E eu só pensei em você. Essa era a conversa dele, né?
E eu disse, vou pra Gatinha Manhosa, para essa menina ficarem logo tudo com medo. Mas foi lá na Gatinha Manhosa que eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas que já tinham enlouquecido por Jesus. Ou seja, estava acontecendo lá um despertar espiritual na Gatinha Manhosa. Com Deus não existe coincidência, né? Um Pentecoste. Existe estratégia de Deus, né, para as nossas vidas. E eu acredito que Deus permitiu que eu vivesse tudo isso, que eu tivesse essa experiência única, como eu já relatei aqui, de ter cantado em grandes palcos, em grandes São Joões, Campina Grande, Caruaru, né, São Paulo, Pernambuco. Teve essa experiência, mas Mara, faltava algo. Antes de você entrar nesse gatilho aí, que a gente vai falar agora sobre a sua conversão, é interessante a gente ouvir de uma pessoa que viveu, que vivenciou tudo isso. Eu acho o Thiago pode falar pra gente qual a experiência de ser um prefeito, de viver uma campanha, de viver... E você pode falar um pouquinho pra gente qual a experiência de ser um cantor, né? No seu caso, você conheceu de perto o que é ser famoso em nível nacional, programas de TV. Resumindo, qual a experiência de ser famoso e qual a leitura que você faz dessa experiência? É bom, ruim, depressivo, é angustiante? Fala pra gente um pouquinho dessa experiência da fama, e muitas vezes dessa rotina que às vezes é estressante. Fala pra gente um pouquinho resume essa história de fama e dor e sofrimento e lágrima e alegria e aplausos. Tá, eu vou tentar resumir, tá certo? Até porque, assim, essa experiência ela é muito subjetiva, tá? Ela é individual, né? Eu vivi uma época do forró que, por mais que o forró estivesse em ascensão, não existia aquela coisa dos cantores de forró serem os donos da banda, dos cantores de forró serem só ser um cantor de forró, como é hoje em dia, ou só ser a dupla. Era uma equipe, eram 5 cantores, né, todo mundo em evidência. Como eu lhe disse, existia a fama, a gente ia para São Paulo, era na época do orelhão. Eu acho que muitos que vão estar ouvindo aqui esse podcast não vai saber nem o que é moedinha isso. No orelhão era na época do orelhão. E era uma época, Jairo, que a gente não conseguia descer do hotel para utilizar o orelhão. Porque era aqueles fãs lá na porta do hotel. Realmente era uma época... Porque hoje em dia a gente tá acostumado já com o celular, mas naquela época realmente não tinha celular. Não tinha. Olha, o celular, o Wi-Fi, ele veio existir de 2013 para cá. É né? muito recente. É muito recente. Não era... Então, naquela época quer dizer, foi a primeira gravação celular do não, DVD. Né? O celular, ele não tinha os smartphones, né? Porque aí, com os smartphones é que você consegue fazer chamada de vídeo, entrar no Facebook, no Instagram, essa coisa toda. E só conseguiu também com essa facilidade depois do Wi-Fi, né? Porque Sim. Era um modem desse tamanho que a gente tinha que carregar para conectar no computador. Mas vamos voltar. Foi uma época realmente muito boa. Eu não tenho... Se eu disser assim, eu sofri, era ruim. Não, Jairo, não era. Era uma época boa, era uma época glamurosa, era uma época de reconhecimento. Agora, em mim... Como é ser famosa? Bom, prazeroso, era gratificante. Né? A gente tinha carinho das pessoas, a gente tinha um reconhecimento pelo trabalho executado, a gente vivia em bons hotéis, a gente tinha um salário bom. Era tudo que alguém poderia querer. Eu não posso dizer que era ruim. Não, a Mara não era depressiva, a Mara não achava ruim, a Mara não se incomodava com a fama. Era bom, e bom de verdade. Agora, algo gritava dentro de mim diferente daquilo que eu vivia. Por isso que eu digo assim, é tudo muito particular, é subjetivo o que a Mara vivenciou. Apesar de tudo isso, tinha alguma coisa ainda a ser preenchida. A ser preenchido. Eu lembro que tinha uma agenda, aquela coisa de adolescente, né? E minha mãe disse que pegou essa agenda em uma das visitas que ela fazia nas minhas viagens, e lá eu relatava a saudade que eu sentia da família. A família sempre foi uma coisa que gritava dentro de mim. Né? Hoje eu tô com saudade de mãe, hoje eu tô com saudade de pai, hoje eu tô com saudade dos meus irmãos, daquilo que eu deixei muito cedo, né? A Mara deixou com 19 anos, finalizando um 2º grau, né? Para poder viver esse sonho. Dentro do banheiro, tomando banho, era escutando forró, era estudando para as provas, ouvindo forró. Então, era um sonho. Eu tinha que ter vivenciado. Foi importante eu ter vivenciado esse sonho. Foi importante eu ter tido essa oportunidade. E outra, tudo eram convites, sabe? De uma banda para outra era uma proposta melhor, era um convite melhor, era um degrau a mais que eu ia subindo, e isso era um sonho realizado. Como é esse mundo? Esse mundo da fama, esse mundo do show business, eu posso te dizer como esse é... mundo das luzes.
Eu posso te dizer como é a noite, né? Augusto disse que a noite ela é faceira. Na noite você costuma ver de tudo, Jairo. Ver de tudo. Tiago, é muito... Eu não sei nem se tem como expressar com palavras. Mas a fama, Jairo, ela é boa. Ela te ilude. Ela te faz achar que você pode tudo, que você é muito, que você nunca vai... Como é que eu posso dizer? Nunca vai ficar feio, nunca vai deixar de fazer sucesso. Você vai se iludindo com aquilo ali. Você vai estar sempre em evidência. Sempre em evidência. Você pode, né? Na época, eu recebi o título de Princesinha do Forró. Eram muitas bandas. Existia aquela enquete no portal Forrozão, né? E com mais de 15 cantoras. E tinha aquela disputa dos fã-clubes. Cada fã-clube que votasse na sua cantora preferida. E eu era conhecida no meio como a Princesinha do Forró. Né? E isso, o que era que esse título gerava? Era a cantora mais bonita que tinha do forró na época. Então aquilo para o ego era muito bom, né? Só que era um ego que quando você voltava, quando você parava, eu não tinha aquela coisa assim, talvez das pessoas que eu mais amasse do meu lado. Ou talvez porque eu realmente fui gerada e criada para um propósito maior. Eu não tenho como chegar aqui e dizer assim, era ruim, não era. Era bom, era prazeroso, era faceiro, a gente se iludia muito, a gente tinha condições, a gente era patrocinada, a gente via nos melhores hotéis. Era bom, mas algo em mim, eu não vou chegar aqui agora, Tiago, e dizer assim, a noite era ruim, não era. Cantar forró era ruim, não era. O palco é ruim, não é. Você usou o termo que a experiência de cada um é muito subjetiva. Muito subjetivo. Você acha que pela formação familiar, a formação familiar te ajudou muito a gerenciar o que é certo, o que é errado, o que é luz, o que é treva? Sem dúvida, mas sem dúvida. E você acha que valores fortes pode te salvar, quem sabe, de uma depressão, quando o sucesso acaba, ou quando você falou... Sem dúvida, a minha base familiar, ela foi tudo na minha vida, né? Ela foi muito presente. Agora, eu acredito num propósito maior, Jair. É como eu disse no início. Eu acredito no projeto de Deus para a minha vida. Eu acredito que a mão de Deus, antes mesmo de eu ter conhecido a Jesus, a mão de Deus me livrava. A mão de Deus me trazia a realidade. A mão de Deus... A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos impulsiona ao centro da vontade de Deus. Então, em muitas circunstâncias, eu senti o Espírito Santo do meu lado. Eu não conhecia como meu amigo, mas hoje eu entendia que era ele. Você já entendia. Quando eu chorava, e era ele que me consolava. Quando eu sentia um vazio na minha alma que eu não entendia o que era. Qual foi o momento que você entendeu que essa inquietação, enfim... Quando acontecer essa maluquice aí que o Edson disse, rapaz, tá acontecendo aqui uma maluquice, venha pra cá pra você. Né? E aí você diga, rapaz, tá certo, vou lá. E aí daqui a pouco você entrou pela maluquice também. Como foi esse processo? E assim, não deve ter sido fácil, né, você ter a sua conversão. E aí já coloco uma pergunta aqui também. A partir do momento que a Mara Barros se converte, ela faz uma desligação completa, ela faz uma transição, ela continua, porque a gente sabe que existe toda uma questão contratual, né, que você também teria ali que dar continuidade ou não, enfim, com o trabalho que você tinha, né, da Gatinha Manhosa. Como foi esse processo de me convertir e vou consagrar a minha voz aqui para certos tipos de músicas, né, de louvores, não vou mais, né, cantar no meio secular. Como foi esse processo? Qual foi o momento que você disse assim, não, realmente o que eu quero para a minha vida é isso aqui, não é isso aqui? Tá. Então, no momento de conviver com as pessoas que já eram evangélicas ali, a gente começa a ver as experiências, a gente começa a ver os testemunhos. O testemunho é aquilo, a tua fama, ela chega primeiro, o teu testemunho, ele fala mais, né? Então, assim, eu comecei a ver as atitudes daquelas pessoas que já tinham conhecido a Cristo e eu comecei a dizer assim, eu quero esse Deus para a minha vida também. Né? E a gente via aquelas pessoas que já tinham sido convertidas fazerem cultos antes do show. Eu já via aquelas pessoas batendo na porta do meu quarto e dizendo, Amara, vamos pro culto hoje. E quantas vezes eu me escondi? Quantas vezes eu dizia, não, hoje eu não vou não. No ambiente de banda. No próprio ambiente, em banda ainda, tá? Vamos, Amara, pra igreja. Isso era o pessoal, os integrantes da banda. Sim, os que já eram convertidos, né? Batia na porta do quarto, chegou hoje, vamos supor, chegamos em Piranhas hoje. Se chegasse cedo e o show fosse 00:00, 1h da manhã, os que já tinham conhecido a Cristo, assim...
conhecido a Cristo de uma maneira mais íntima, né? Mais Aceitado aceitado a Jesus. Aí faziam, vamos pro culto. E aí eles chamavam toda a banda. Né? Batia na porta, hoje vai ter culto, quem vai pro culto? E ficava aquela... E aí quem levava a palavra era um deles mesmo. Não, a gente ia pra igreja mesmo. Da cidade. E por vezes, nesses convites, eu negava, eu não queria ir. Eu dizia, não, é porque eu tinha chegado para ser a diferente. Mas eu não resisti, né? Eu não resisti a esse chamado, eu não resisti aos testemunhos daquelas pessoas, quando vocês assim, aquela pessoa, ela não era assim. Hoje a gente vê uma alegria diferente, hoje a gente vê uma paz que não existia, e a gente começa a desejar aquele Deus para a nossa vida também. E comigo foi dessa forma. E eu comecei a ver o testemunho daquelas pessoas que ainda estavam em banda, né, que elas diziam até assim, eu dizia, mas tu não já é crente, por que tu não sai da banda? Ela dizia, porque o que Deus tem para a minha vida ainda não terminou aqui. Né? Que era ganhar outras vidas para Jesus. No teu caso foi um processo de você ir ali vendo e tal. Não foi tipo assim um momento específico, não. Uma palavra específica que chegou para você ali, você, poxa, aceitei a Jesus e é isso mesmo. E enfim, foi um processo de amadurecimento até você dizer assim, não, isso aqui não faz mais sentido para mim. Foi um processo de paixão por Jesus. Eu comecei a me apaixonar por Jesus durante todo esse tempo que eu ainda estava na Gatinha. E quando eu aceitei a Jesus, eu ainda fiquei um período cantando. Qual foi esse momento específico? Foi uma música, uma palavra, uma situação? Jairo, voltando ao início, as pessoas dizem assim, Mara, foi um momento de tristeza? Foi um momento de dor? Porque geralmente a gente vê as pessoas dizerem que a gente aceita Jesus no amor ou na dor. Pelo amor ou pela dor. Não foi na dor. Como eu já disse em outras entrevistas, eu não teria um motivo para estar sofrendo, eu estava nas bandas que eu queria, eu tinha ido de uma banda para outra, nunca porque tinha saído pela porta dos fundos, mas sempre pela porta da frente, era sempre uma ascensão. E esse desejo, essa paixão que eu fui sentindo por Jesus, foi como o Tiago expressou de maneira muito, muito bem colocada, foi uma progressão, sabe? Eu fui me apaixonando, não teve uma música, não teve um momento, foi um desejo que ele foi crescendo dia após dia. Até que chegou um momento que eu disse, eu não quero mais viver aqui. Eu não quero mais viver nesse ambiente. Foi bom, vivi o sonho, realizei meu sonho, mas eu quero algo diferente. Eu quero algo novo, eu quero viver isso que grita dentro de mim. A gente pode interpretar, então, o que você está dizendo com não foi você que escolheu, ele te escolheu. E você não pôde fugir. É uma palavra que eu uso muito, né? Eu digo assim, não somos nós que escolhemos a Cristo, Cristo nos escolhe, né? Apesar de ser uma decisão diária, essa nossa vivência com Cristo, Ele nos escolhe. Então, quando eu me apaixonei por Jesus, diante dos convites, diante dos cultos, diante das idas às igrejas, diante das pregações, diante dos testemunhos de outras pessoas que já tinham aceitado a Jesus, quando eu me apaixonei por Jesus, passou um tempo ainda de conhecimento, de vivência. Eu passei a ir para as igrejas, eu passei a ouvir a palavra, eu comecei a conviver com outras pessoas, com pastores, com pessoas crentes. E aí eu disse assim, eu agora quero viver isso aqui. É isso aqui que eu quero viver para a minha vida. Foi fácil essa decisão? Não foi fácil. Mas ela foi devagar. Ela foi devagar e muito bem pensada. Essa é a mudança que eu costumo dizer, que é a mudança de dentro para fora. Muitas pessoas têm um senso comum que acha o seguinte, fulano de tal se converteu, ele agora é evangélico. Não, rapaz, ele agora não pode se vestir assim, não bebe, não frequenta lugar tal, enfim. E até alguns novos convertidos, de forma até errônea, se sentem meio que nessa obrigação de dar uma resposta para a sociedade e dizer assim, rapaz, não, eu não tô bebendo mais não. É porque você não tá bebendo mais? Por causa da igreja. Por causa da igreja. Então é a igreja que tá fazendo isso. Então, assim, na minha experiência pessoal, a partir do momento que eu aceitei, né, de ir para uma igreja, de estar ouvindo ali e de gostar, eu digo, tô gostando, vou continuar indo e até quando para mim fazer sentido eu ter as minhas condutas que eu sempre tive, vou ter. Se eu achar que não faz mais sentido, não vou fazer mais. Enfim, não vou chegar agora e dizer, aceitei a Jesus e aí por conta dessa decisão que eu tomei agora, vou mudar completamente as minhas atitudes. Eu acho que não é por aí, porque você não está firmado 100%. E aí se você começa a abrir de mão de certas coisas que você gosta, que para você até aquele momento faz sentido, e aí você dizer, não vou fazer mais isso, você vai acontecer o quê? Terminar você caindo, escapando. Então, eu fiz
Eu não sabia disso, né? Mas eu pratiquei isso e comigo funcionou, deu certo. Pouco a pouco eu vi que aquilo ali não fazia mais sentido para mim. Eu nunca fui de beber muito, bebia pouca coisa. Eu digo, rapaz, não faz mais sentido. Determinados tipos de ambiente que eu ia antes, eu comecei a ficar indo cada vez mais. A questão das músicas seculares, ouvia, né, e tal. E pouco a pouco comecei a ouvir mais louvor. Mas foi uma coisa de dentro para fora. E aí, com um colega que eu encontrei... já tem um tempinho já agora, né? Mas o que foi que houve? Eu encontrei ele, foi até no Forrogaço. Aí ele disse assim... rapaz, encontrei ele no Forrogaço, ele tava a trabalho, né? No Forrogaço. Ele disse, rapaz, ó, eu tô indo pra igreja. Tô indo pra igreja, bicho, e tô gostando demais. Aí eu disse pra ele o seguinte, eu disse, ó... rapaz, que coisa boa que tu tá indo pra igreja, mas faça o seguinte, eu sabia que ele gostava de tomar um negocinho. Não deixe de tomar teu negocinho por enquanto, não. Continue tomando teu negocinho. Agora, não deixe de ir pra igreja. Se firme na igreja e se for para você parar de tomar seu negócio, você vai parar naturalmente. Não se fosse a parar agora, porque talvez você não consiga... Por uma pressão externa. Não faça isso. Continue tomando a sua cervejinha agora. Não pare de ir para a igreja. E aí, tempos depois, eu encontrei ele. Ele disse, rapaz, você não sabe que aquele conselho que você deu, o quanto foi importante para mim. Porque hoje eu não bebo. Mas naquele momento, se eu fosse parar de beber, eu ia terminar deixando de ir para a igreja por conta dessa questão da bebida. Então, eu continuei tomando a minha cerveja, continuei indo para a igreja. Daqui a pouco eu já vi que aquilo não era algo mais para mim. E aí parei de beber e me firmei. Então eu acho que essa é realmente a mudança de dentro para fora, né? Você não se força, né? É algo que vai fazer sentido para você naturalmente. A Mara é estudante de psicologia e ela conhece muito bem o Jung, né? O Jung diz que tudo que se reprime vira compulsão, né? Então é complicado. Tiago, eu acredito muito no trabalhar de Deus e de maneira individual também, tá? Deus, o que ele vai te cobrar, talvez ele não me cobre. A maneira que ele vai trabalhar em Jairo talvez não seja a maneira que ele vai trabalhar em Tiago. Deus conhece, o Salmo 139 diz o seguinte, que Deus conhece o teu assentar e o teu levantar. De longe, Deus conhece os teus pensamentos. Então, quem conhece a tua vida, a tua história, até onde você pode ir, é Jesus. Então, Jesus, ele vai saber como trabalhar na tua vida. Ele vai saber o que é que ele vai exigir de você. Tem cobranças que Deus vai me fazer que talvez ele não faça a você. Então, quando a gente abre mão, quando a gente deixa algo por pressão externa, pela religião, pela igreja, pela irmã que vai fofocar, pelo irmão que vai falar, é como você falou de forma muito sábia, a gente vai retornar. A gente cai. Mas quando a gente deixa Jesus trabalhar de dentro para fora e a gente faz por amor a Cristo, pelo que ele é. Eu costumava dizer assim, viu, Tiago? Tem uma música minha que é Posso todas as... Como é tudo posso. Tudo posso. Acabei esquecendo aqui. Tem uma música que é tudo posso. E eu, quando chegava nas igrejas, eu dizia assim, eu posso todas as coisas. Em Jesus que me fortalece. Mas eu dizia por falar. Porque era o nome da música, né? Tudo posso, e tem uma passagem na Bíblia que dizia, eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece, que era o apóstolo Paulo que dizia. E geralmente você pegava um trechinho da Bíblia para falar ali antes da música. E foi assim no início, até que Jesus trabalhou e me permitiu vivenciar cada trecho que eu dizia. E quando eu dizia assim, eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece, eu vivi com Jesus no pouco e vivi com Jesus no muito. E eu vivi a experiência. Quando a gente fala, até me emociona. Porque eu pude vivenciar o cuidado de Deus quando a gente estava numa fase muito difícil. Então, assim, Jesus lhe permitir viver e não falar da boca para fora. Você fala porque você tem experiência com Jesus. Então, quando eu digo assim, hoje eu posso todas as coisas em Jesus. Porque quando a gente estava bem fraquinho, a gente estava forte. Porque a gente tinha Cristo. Porque era Cristo que abria, era Cristo que sustentava, era Cristo que dava, era Cristo que dizia assim, eu cuido dos teus filhos na palma da minha mão. Então, quando a gente diz eu posso, não é porque Jesus lhe dá, é porque Ele é aquilo que você precisa na hora que você precisa. Ele é a tua força quando você está fraco. É Ele quem abre aquela porta quando você pensa que não vai ter mais caminho. É Ele quem cuida de você. Teve uma música no trabalho que chama-se Cuidado. Porque vieram muitas propostas. Depois que
Que eu saí, eu vou pedir até daqui a pouco para parar ali, para poder recuperar. Fique Quando eu saí de tranquila, fique à banda, vontade. quando eu saí de banda, vieram muitas propostas, né, para voltar. É como eu digo, o caminhar, ele não é fácil. Chega uma hora no meio do caminho que você está sem força. E se não for Jesus para te sustentar, você cai. Se o que você renunciou foi pela igreja, foi pelo irmão, foi pela fofoca, você cai. Mas se você abriu mão por amor a Cristo, ele te sustenta. Tem uma música que eu digo assim: aquele que é ungido, eu tomo pela mão e chamo pelo nome, dou a direção. Jesus, ele vai nos dando a direção. E teve um momento muito difícil em termos de oportunidades, em termos de escolha. Foi aquele deserto que vieram as oportunidades. Vieram as melhores oportunidades que até então eu não tinha vivenciado na época de secular. Até então eu era uma das cantoras. E as propostas quando vieram, Tiago, era para que eu fosse a cantora. Entende? Vieram propostas muito boas. Até meu marido na época disse: eu não acredito que você vai recusar. E teve uma canção antes dessas propostas que eu gravei, que fez todo sentido. Que o nome dela é Cuidado. Que falava do cuidado de Deus com a minha vida. E todas as vezes que eu estava pensando em desistir, eu louvava ela lavando os pratos, trocando a fralda de um dos meus filhos. Quando eu estava me arrumando para ir para o trabalho, eu lembrava do cuidado de Deus com a minha vida, da provisão, da providência, do sustento. Então, essa canção, eu digo a ele sempre, que aquela gravação daquele DVD foi tão somente para que eu vivenciasse a experiência de louvar essa canção, para que ela me desse força em todo o tempo, né? Então, essa canção me sustentou. Através dela, eu senti o cuidado de Deus na minha vida. E eu digo hoje, depois de todo um percurso caminhado, eu digo que a nossa verdadeira fé, ela não nos decepciona. As propostas eram lindas, eram grandiosas, financeiramente. Mas nada financeiramente se compara ao amor de Cristo. Nada. Eu vou ter dinheiro para isso, eu vou ter... Não, se você não tiver o amor de Cristo na tua vida, Cristo indo adiante, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, você dizendo: ele é o Deus da minha vida, é o Deus que me chama pelo meu nome, ele é o meu amigo, nada adianta. Então, não foi fácil, mas foi bom sentir Jesus durante todo o processo. Sabe? Foi muito bom. E hoje ver as evidências de Deus na minha vida, na vida da minha família, na vida do que a gente conquistou, na vida do que a gente é como família. Hoje eu tenho 3 filhos lindos, cheios de saúde. Tenho um marido apaixonado e sou apaixonada por ele. E a gente evidencia isso na nossa história, não é da boca para fora. Então, assim, é muito bom, foi muito bom. Foi a melhor escolha da minha vida. Ter aceitado a Jesus foi a melhor escolha da minha vida. Não foi fácil, não foi na dor. Eu não posso externar aqui que eu vivenciei momentos difíceis. Não. Foram momentos bons, mas que fez parte de um passado. Fez parte de uma história para que eu pudesse ter um caráter hoje forjado no amor de Deus. Então, pode-se até afirmar que você estava no auge. Sim, não. Sem dúvida, Jairo, sem dúvida. É como eu disse, foi na época dos DVDs, foi na época da melhor ascensão das bandas de forró no cenário musical nordestino. Mas assim, Jairo, a escolha de falar do amor de Deus através de cada canção, a gente já não tem o glamour daquele palco, mas a gente tem um amor em cada palavra, quando o irmão chora. Né? Eu vou até colocar agora, Tiago, o tema que você abriu esse podcast, do Piranhas para Jesus. Olha que forma pejorativa as pessoas colocaram esse tema. Piranhas para Jesus. E se fosse? Jesus veio para quê? Para salvar, batizar, levar para o céu. Venha como estás. Seja quem você é. Seja como você for. Venha. É Jesus. Quando as pessoas iam ver Jesus, as pessoas não iam ver Jesus porque era Jesus. As pessoas iam ver aquele que fazia milagre. Eu vou lá para o Piranhas, independente do nome, independente da conjunção, porque lá é um evento que vai salvar. Lá é um evento que vai falar do amor de Deus através de cada canção. Eu vou para aquele evento porque o prefeito, de maneira grandiosa, gloriosa, através dos sonhos de Deus na tua vida, pôde patrocinar e dizer assim: vou ter um evento aqui grandioso. Porque, Tiago, não é todo evento evangélico que as pessoas dão o melhor. Verdade. Não é toda cidade que pega um evento evangélico para trazer o que se tem de melhor. Tanto honrar os da casa, como trazer um evento nacional, como trazer um artista nacional.
Então, eu tiro aqui, eu lhe dou os parabéns e que Deus continue à frente da tua trajetória política, à frente da tua vida, como esposo, à frente da tua família, para que você consiga que esse seja apenas um dos projetos, que possa falar do amor de Deus. Existem projetos sociais, existem projetos musicais, mas que esse seja apenas um. E que bom que você está fazendo de forma tão grandiosa, né? Que Deus continue te honrando. E eu quero fazer parte desse projeto também, viu, Tiago? Você já está convidada. A segunda edição do Piranhas para Jesus é agora dia 30 de novembro, mas no dia 30 de novembro também de 2024, você já pode botar na sua agenda aí, viu? Eu quero que você venha aqui a brilhantar também a nossa festividade aqui de Piranhas para Jesus. Então, já coloca aí já o primeira nome dela. Atração confirmada. Pode botar, viu? Pode botar. Dia 30, primeira atração sim. confirmada, portanto, então, a Mara Barros. E, Amara, que muito massa. A gente você está podendo compartilhar um pouquinho dessa sua vivência, porque, assim, nem todo mundo tem essa visão do que verdadeiramente aconteceu e o quão difícil é, né? Você tá no estreito ali, aí vem uma oportunidade nessa, quando você já tá seguindo o seu caminho, e aí o marido chega, rapaz, tu vai realmente abrir mão disso? E aí a gente já começa naquela, poxa, vou relativizar, né? Rapaz, será que não dá para eu servir a Deus aqui, conciliar isso aqui, porque, poxa, é uma oportunidade única. Então, parabéns realmente, né, pela sábia decisão, né, de não se desvirtuar do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas não é fácil não, viu? Tá na sua posição, mas eu creio que Deus, ele te honra, né? E da mesma forma que você soube dizer não naquele momento para essa proposta, pode ter certeza que isso a nível espiritual, não tenho dúvida, foi um marco na sua vida. Pode ter certeza disso. E eu quero aproveitar, Mara, já para engatar aqui uma pergunta diante da leitura que o Tiago fez, e a gente comenta muito isso aqui. Eu acho que o tema influenciadores, e aí a gente coloca esse tema que a gente conversa muito aqui, essa questão de muitos cantores evangélicos que vão para o secular, muitos do secular que vai para o evangélico, e a gente percebe que os evangélicos que vão para o secular muitas vezes, né, eles se justificam com muitas explicações que a gente às vezes não entende, né? E você, pelo menos, deu para entender em alguns momentos da sua fala que, resumindo, é como se você falasse assim: quem conhece a Jesus dificilmente o deixa. Seria mais ou menos esse o sentimento que você quis expressar? Sim. Quando a gente quem tem chamado de verdade não abre mão por proposta da Sony? Jairo, Se existe verdadeira Jairo, conversão, não deixa eu te abre. falar uma coisa, Jairo. Quem conhece verdadeiramente a Cristo, dificilmente o deixa. Dificilmente o deixa. Agora, é como eu te disse desde o início, o trabalhar de Deus, ele é individual na vida de cada um. A cura que ele fez com o leproso não foi a cura que ele fez com a mulher do fluxo de sangue. Até a petição eram diferentes. Você entende? Mas eu digo a você com toda a convicção da minha alma, quem conhece a Cristo verdadeiramente, quem tem raiz, consegue suportar. Incrível, né? Eu estava vendo um pouco aquele menino jovem ainda, maravilhoso as canções dele, o Gessé Aguiar. Incrível, e está acontecendo muito essa questão também da sexualidade de muitos cantores como esse. Então muitos estão tentando sair da igreja Jairo, no início, assim que eu saí no meio secular, existiram... O tema é polêmico até mesmo porque você é psicóloga. Né? Rapidinho, só porque peguei esse ensejo aí que você colocou. Quando eu saí do meio secular, logo no início, vieram muitos produtores. Muitos. Não foi um, não foram só dois, vieram muitos produtores. Aí eu vou vender, eu não sei por quê também, eu não vou dizer assim, eu não quis, porque eu era mais crente ou menos crente. Mas eu não quis porque existia um comércio muito grande. Então, talvez se eu tivesse me deixado levar por esse comércio dentro do meio gospel, eu não sei se eu tivesse conseguido criar as raízes que eu criei, eu não sei se eu teria conseguido criar essa dependência de Cristo, essa intimidade com Cristo, essa amizade com Jesus, porque talvez eu estivesse dando mais abertura ao meio. Ou seja, o próprio mercado gospel. O próprio mercado. Eu entendo que quem abre mão do secular e passa a viver do meu evangélico, ele come, ele veste, ele precisa.
Ele tem que ser honrado, sim. Mas eu tô dizendo assim, talvez se naquele momento, naquele primeiro momento, eu tivesse aberto esse espaço para que os produtores, para que os empresários vendessem os eventos, eu não sei se... Eu estou colocando aqui uma... Tá? Eu não sei se eu... Eu não sei se eu conseguiria ter tido essa intimidade com Cristo, essa vivência com Cristo, essa dependência de Cristo, você entende? Então, que bom que eu não deixei, que bom que Jesus... Tem uma canção que eu dizia muito isso até na época, eu dizia assim, só vou se ele for, só faço se ele mandar, só tenho se ele tiver, só ganho se ele ganhar, por isso não insista, agora é tarde pra voltar. E era muito isso que eu fazia com Jesus. Jesus, eu só quero se for o Senhor que me der. Eu só quero ter se for o Senhor que me dê, que abra a porta. Eu só vou se o Senhor for comigo. Né? Então, é muito isso de você colocar Deus à frente de tudo e não só comercializar. Por mais que seja um comércio, por mais que seja um trabalho, por mais que seja a tua profissão, Jesus ele tem que estar à frente de tudo. Entende? E a gente estava falando até agora, nos bastidores aqui, antes de iniciar, sobre esse mercado, né, que é um mercado pujante, diga-se de passagem, e alguns cantores meio que querendo tirar uma casquinha daquilo ali. Então a gente tem alguns exemplos de artistas seculares querendo entrar no gospel. A gente tem até exemplos, né, que a gente colocou aqui de artistas dizendo assim, ó, eu vou fazer uma música para evangélicos, mas eu não vou me converter não. Então esse mercado, né, que ela colocou aí, é um mercado que por vezes a gente tem até alguns casos de artistas que estão em decadência e percebe no mercado gospel uma oportunidade de voltar a ter algum tipo de relevância. Mas eu sei também que isso pode existir também ao contrário, porque eu sei que esse mercado também ao mesmo tempo é um mercado que, de certa forma, ele não compra qualquer coisa. Se ele entender que não tem vida no altar, meu irmão, ele não vai comprar aquele produto. A gente tem aqui o exemplo, por exemplo, do próprio Thales Roberto, que estava no auge dele e por conta de um deslize, né, de algumas palavras que ele disse, ele teve as portas fechadas aí em várias igrejas. Então, o público não é besta, ele não vai comprar qualquer ele afirmou que era um cantor qualquer acima coisa. da média, né? Ele disse que... Não, enfim, teve várias coisas aí que ele colocou, que o dom que Deus tinha dado para ele não deu para ninguém, que os negócios que ele tinha, que ele tinha, que nem os empresários dele sabiam. Enfim, ele se elevou no patamar e se colocou como acima de tudo e de todos. Então, aquilo ali foi muito ruim. Sentou no trono, né? Sentou no trono. Fez a Bíblia do Thales, né? Ele colocou lá na Bíblia a história do Thales. Meu Deus do céu. Então, quer dizer, ele se desvirtuou realmente do propósito do que Deus tinha para ele. E por conta disso, ele paga um alto preço até hoje. Ele não voltou como ele era antes, no tempo no ápice que ele estava. Então, o mercado evangélico, ele também não é besta, ele não compra qualquer coisa. Então, o que acontece? Se existe, porventura, esse movimento aí, as pessoas percebem, elas não vão comprar qualquer tipo de produto. Não é qualquer música que vai chegar ali comercial, pega ali uma letra gospel, fulano de tal canta e eu vou consumir isso. Então, por conta disso, Amara, houve, de alguma forma, algum tipo de resistência dentro do próprio meio, quando você sai da sua carreira secular para a carreira gospel, ou não? A partir do momento que você se converte, a gente vê aqui pelo seu testemunho que foi uma conversão real. As pessoas aceitaram, até porque também pela relevância que você já tinha, pela notoriedade que você já tinha na sua carreira secular, quando você veio para o gospel, isso de certa forma potencializou a sua trajetória dentro do meio. Houve resistência, houve, na realidade, portas que se abriram, uma certa facilidade por você já ser a Amara Barros, ou você não notou nenhum nem o outro também? Não, houve resistência sim. Sim, é bem mais fácil quando você já nasce em berço evangélico. A aceitação, a acolhida é diferente, tá? Mas eu costumo dizer que Jesus, ele colocou anjos na minha vida. Eu tive pastores que foram verdadeiros pais na minha caminhada. Eu tenho 2 pastores em específico, que foi o pastor Eliseu, que ele era um dirigente de uma das congregações, mas a gente chamava de forma carinhosa como pastor. Ele foi um pai, ele cuidou, assim, de maneira linda. Eu costumo dizer, eu digo isso no meu primeiro CD, com visão nos planos de Deus, né? O pastor Elia ajeitava, e tive o pastor Miguel, que foi também um verdadeiro pai, em todo tempo,
pastor Miguel nos casou, o pastor Miguel batizou a minha mãe. Então, Tiago, eu tive verdadeiros anjos que cuidaram de mim durante a caminhada, mas houve resistência sim. Não é fácil você sair do meio secular, sair do meio forrozeiro e vir para o evangélico, tá? É tanto que fica aquela coisa, né? Será que vai durar? Vai durar quanto tempo? Vamos esperar ver se vai durar para depois convidar para cantar. Vamos ver se é crente mesmo. Né? Vamos ver se é crente mesmo. Agora, as portas seculares, como eu disse, os empresários, as produtoras são largas. Venha, eu vou te vender. E eu não acho ruim, é importante. Você tem que ter uma estrutura nesse contexto também, tá? Mas voltando, Jário, para aquela pergunta, você fez a pergunta e eu acabei pensando aqui, você disse o seguinte, quem conhece verdadeiramente a Cristo consegue se desviar? Deixa eu te dizer, de forma bem clara e objetiva aqui. Você pode conhecer a Jesus, sim, de forma verdadeira, mas a escolha por Cristo, ela não só é emocional, nem é só agora, ela é todos os dias. Escolher a Cristo é uma escolha diária. É um exercício. Tem dia que você vai acordar e vai abrir brecha. E é nesse dia que você abre brecha. Que da mesma forma que existem anjos de Cristo, vão existir os anjos de Satanás. Que ele vai se apoderar ali da tua fraqueza. E ele vai trabalhar e às vezes você fica sem força. E o pecado ele te aprisiona. Tá? Então escolher a Jesus é uma escolha diária. Você tem que acordar, Tiago, e dizer assim, eu escolho Deus. Falando de Thales, mas é uma música que marcou muito a minha trajetória, assim, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Então, escolher a Jesus, prefeito, é uma escolha diária. É como você acordar hoje e dizer assim, eu quero ser fiel à minha esposa. Você não é fiel só porque é fiel. Você é fiel porque é uma escolha que você faz todos os dias. Eu escolho o meu casamento, eu escolho a minha família, eu escolho a minha casa, eu escolho as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Porque não é fácil. Então, eu conheci a Jesus, eu tive intimidade com Jesus, eu me emocionei com Cristo. Mas é uma escolha que tem que ser feita todos os dias. Porque quando a gente abre a brecha, o pecado ele te aprisiona. E ele te leva a fraquejar, a cair. Mas só o amor de Jesus, que nos sustenta, nos eleva, nos levanta e nos coloca nos caminhos novamente. Tá? Mas quando a gente abre brecha, Jairo, quando a gente não faz essa escolha diária, a gente pode cair sim. Mas a nossa queda não quer dizer que Jesus não nos resgate, não nos busque, não nos levante, não nos traga a presença novamente. E aí, como fazer a distinção entre a Amara Barros, que cantava, né, nos palcos, nas festas, enfim, e que tinha as fãs, tinha as tietes toda, e aquela glória era para você tomava para você. E aí, a partir do momento que a Amara Barros ela começa a cultuar, né, a trazer os seus louvores, e aí como você está no mesmo palco, né, obviamente cantando com propósitos diferentes, mas naturalmente as pessoas vão lá para ver a Amara. E aí quando a Amara sai, Amara, pode tirar aqui uma foto com você? E aí as pessoas ouvem a sua música e de certa forma as pessoas lhe dão ali notoriedade. Como você guardar o seu coração e você não trazer essa glória para você. É um exercício também diário, né? De você ter que se puxar, peraí, não, isso aqui não é para mim. A glória é para ele. Para ele, sem dúvida, Tiago. Agora sim, eu não sei se foi porque eu já vivenciei isso e vi que isso não levou a nada. Não leva a gente a nada. Essa glória que nos dão aí de forma tão repentina não nos leva a nada. E eu acredito que o fato de eu já ter vivenciado isso e ter entendido que não nos leva a nada, quando eu cheguei nos caminhos do Senhor, eu já estava com o coração assim, como é que eu posso dizer, meio que preparado. Apesar que eu tive várias experiências, eu vou dar um exemplo simples. No meu primeiro evento com banda, eu não lembro se foi em Petrolândia, e eu me preocupei com tudo, Tiago. Eu me preocupei com roupa, eu me preocupei com cabelo, eu me preocupei com maquiagem, eu me preocupei com o fardamento da banda, com os instrumentos, com cachê, com tudo. Mas eu tinha esquecido de me preocupar com a oração, de ter chamado Jesus para perto de mim. Né? E antes da gente iniciar o show, o Espírito Santo bradou no meu coração. Disse assim, eu ainda estou aqui, me chama para perto. Então, assim, é nessa hora que a gente entende que para Jesus é diferente. Para o mundo você tem glória, para o mundo você tem que ter uma roupa bonita, para o mundo você tem que estar bonito, você tem que estar nos padrões.
Para Jesus, não. Quem faz é Ele. Quem muda é Ele. A glória é dele. Quem dá é Ele. Quem faz é Ele. Tudo é dele. O grande é Ele. E quando a gente não leva Ele conosco, a gente não faz nada. A gente não consegue tocar os corações, a gente não consegue falar do amor dele, sensibilizar uma pessoa. Não vai existir evidência de Deus na nossa ministração. Não vai existir evidência de Deus no meu louvor. Não vai existir evidência de Deus no meu falar. Não vai existir evidência de Deus no meu cantar. Não vai existir evidência de Deus na minha presença. Então vai ser mais um. E como você mesmo disse, as pessoas hoje em dia são inteligentes demais e vão olhar para aquela pessoa e vai dizer, não existe evidência de Deus. No seu caso específico, você veio do secular, então você já tinha essa vivência, você já sabia o que era isso, disse, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Então talvez seja até mais fácil. Mas aí eu acho que, de certa forma, Jairo, o que justifica, né, a gente tem aqui um caso mais recente da Priscila Alcântara, né, o Gessé Aguiar, enfim, o JA, outros artistas que iniciaram no gospel, e aí aquilo para ele não foi mais suficiente. E aí ele, então passaram a ter a fama nesse meio, né? Nesse meio. E aí, e aí assim, abriram uma brecha. Para mim não é suficiente. Eu quero mais. Eu consegui, né? Foi tudo graças a mim. E termina meio que justificando e relativizando uma situação para poder ir para lá. E a gente tem o caso da própria Perla também, né, que eu conversei com o meu pastor e assim, ele me liberou para ir lá para cantar, é porque eu preciso fazer com que a minha música, veja mesmo, eu preciso levar a minha música para o meu secular, para ser uma estratégia através do meu secular, eu trazer as pessoas para dentro da igreja. Tá errado, meu irmão, tá totalmente errado. Então você está justificando uma necessidade sua, não é necessidade de Deus. Isso não é um chamado. Eu não creio que ele ia chamar você para uma coisa para depois dizer assim, muda. Não é isso assim não, agora é aqui. Você vai aqui para o meio secular para cantar. A Bíblia diz o seguinte, não vos lembreis das coisas passadas, nem trazer à memória as coisas antigas. Eis que faço algo novo. Então Deus faz algo novo na nossa vida. Não é necessário a gente voltar para que seja uma estratégia. Deus não é um Deus de estratégia, é um Deus de providência. Nem de confusão, para dizer assim, por aqui. Depois, não é por aqui mais não, agora é aqui. Assim, eu acho que ele faz muito claro, né? Quando ele tem um propósito para você e ele mostra esse propósito, é muito claro. Ele não vai falar para você de uma forma e depois mudar a forma que ele está falando. Não é assim. Agora é desse jeito. Então, eu acho que talvez isso, de certa forma... eu vi o caso do Rodolfo Abrantes, né? Também, que é do Raimundos. E aí, o Rodolfo, ele é bem assim... muito Caxias com relação a essa questão de você chega lá, por exemplo, vai ver uma pregação dele. Ele, rapaz, eu saí desse mundo já, não é isso que eu quero não. O pessoal, falando desses artistas, né, que estão querendo ir pra lá, eu já vim de lá, não quero voltar pra lá. Então, às vezes ele chega pra tirar, Rodolfo, tirar uma foto, ele, meu irmão, vá na paz. Então, ele não gosta nem de parar pra tirar foto, porque ele não quer ser objeto, ele não quer lembrar de como era e nem quer ser... que as pessoas coloquem ele como se fosse um ídolo ou algo do tipo. Porque talvez as pessoas que procuram ainda para tirar, procuram ainda meio que inconscientemente ao Rodolfo, que era o cara lá, famoso lá do Raimundos. Mesmo que ele hoje esteja cantando, fazendo seu louvor, enfim. Então, realmente é um trabalho que... Para quem já veio de lá, não tem isso, mas quem tá aqui, o cara tem que ter um cuidado redobrado para dizer assim, poxa, isso é para mim. Eu quero ver como é que é lá fora agora, porque aqui eu já sei como é. Eu quero expandir, eu quero ter um sucesso. Enfim, termina, volta e meia, se justificando. E se perdendo com no a caminho, relativização. Quase que não sai. Eu quero fazer uma pergunta para os dois, porque eu já fiz, inclusive, acredito, uma oportunidade a você, porque você assume uma função pública que muita gente tem vontade de ser prefeito, né? Como Sim. Muita gente tem vontade de ser famoso. E eu percebo, Thiago, que você... Famoso não, Jairo. Cantor, artista. Famoso, mas a fama hoje, com esse mundo da influência digital, as pessoas às vezes estão ganhando... Às vezes podem não ganhar dinheiro, mas querem ser famosos. É verdade. Hoje, com esse mundo de influência digital, é assim. Você quer ser visto, você quer ser curtido. Não é à toa que as pessoas estão adoecendo por essa questão de ter curtidas, de ter visualização. Então, hoje, Thiago, na condição de prefeito, você já fez história aí no forró, como você falou. Só Jesus liberta o homem, eu acredito. Eu gostaria de perguntar a vocês. Somente com Jesus de verdade na vida da gente, a gente consegue
atravessar esse rio sem usar de vaidade, sem usar de interesse pessoal. Vocês acreditam que só existe essa opção, porque sem ele, na minha opinião, acho que não tem como. Eu gostaria de saber de vocês se existe aí um meio termo. Não, eu consigo, porque eu aprendi assim em casa. É possível, Tiago e Amara? Rapaz, falando da minha experiência particular, como ela falou, isso é sempre algo muito subjetivo. Quem vê o fim não vê o início, nem acompanha a caminhada, né? Você sabe que tem prefeitos que acham que é dono do mundo, dono da cidade, né? A caminhada é muito difícil. Eu tô falando espiritualmente falando, né? Espiritualmente falando. Eu sei o caminho que eu tive que trilhar para chegar até aqui. Debaixo de jejum, debaixo de oração. É muito pesado. Tem dias que você... Né, eu, particularmente, na minha caminhada política, eu tô falando do processo político, certo? Hoje é um trabalho que eu faço diariamente, mas eu tô falando da caminhada política, né? Campanha política. Era um trabalho que às vezes eu me levantava e não tinha forças para sair, para caminhar, para fazer nada, e achava que não ia conseguir. Se não for Deus, se não for pessoas que estão ali juntamente com você, intercedendo em jejum, em oração, e você não tiver muito firme mesmo, você não aguenta. Não aguenta. Você não consegue. Concordo. É dessa forma. Se não for o Espírito Santo de Deus em todo o tempo para te impulsionar ali no centro da vontade de Deus, para te revestir, para ser teu amigo, para te sustentar, se não for o Cristo verdadeiro na tua vida, enviando amigos, enviando anjos. Porque eu costumo dizer assim, que quando a gente clama a Jesus por uma bênção, essa bênção muitas vezes ela chega em forma de pessoas para te ajudar, para mudar a tua história, para mudar a tua situação, para orar por você, pela tua vida. Então, se não for Deus, Jairo, em nossas vidas, a gente não chega no final. Você falou que durante todo esse processo sentia a voz de Deus, sentia a missão de Deus. E a política, você foi candidata, né, nas últimas eleições, mas a política é algo que você sente que é um braço missionário? Seria um braço missionário? E mais do que isso, um chamado também? Olha, eu sou apaixonada por política. Eu tenho um marido que é incrivelmente inteligente, que também é apaixonado por política. Então, tudo isso soma, né? Porque somos um só. E como eu disse no início, aqui no nosso bate-papo, a política é a maior forma de mudar a vida das pessoas. Eu, como cristã, eu posso ajudar. Eu disse isso no início. A depender da tua situação, da tua condição financeira, você também ajuda alguém. A depender da tua obra missionária, você também ajuda alguém. Mas sabe como é que a gente muda, Jairo, a vida das pessoas? Ou com Jesus, ou com a política. A política é a maior forma hoje aqui para que a gente mude a história, mude o cenário, para que a gente mude a vida das pessoas. Então, como não dizer que a política não seria um braço missionário? Como não dizer que a política ela pode ser feita, sim, por pessoas de bem, por pessoas que tenham boa vontade, por pessoas que não queiram aparecer, que não precisem aparecer? Porque geralmente as pessoas usam da política para dizer, eu sou... né? Eu sou o prefeito, eu sou o vereador. A política ela tem que ser conquistada para fazer algo e não para ser alguém. Então, a política realmente, quando ela chegar na vida de pessoas de bem, como a gente vê a evidência aí de Tiago, como a gente vê a evidência de muitas pessoas, ela vai ser bem feita. Ela vai mudar a história da cidade, ela vai mudar a história do estado, ela vai mudar a história de vida de uma pessoa, de uma família. A política ela é necessária. Aí, para finalizar a tua pergunta, você é apaixonada por política? Sim. Sou apaixonada por política e acredito que ela pode, sim, ser um braço missionário. E mais do que isso, complementando aqui o que a Amara colocou aqui perfeitamente, a política ela é um instrumento para mudar, para melhorar a vida das pessoas, mas que infelizmente por conta de alguns maus exemplos termina sendo estigmatizada. Sim, né? Você sim, pega sim. os exemplos ruins e termina generalizando, como se a política fosse uma coisa de ladrão, de pessoas enroladas, enfim, né? de gente que fala e não cumpre e que é um meio apenas de fazer coisas negativas. Quando, na realidade, esse senso comum que existe muito fortemente, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, porque isso é um fato que existe, termina afastando as pessoas da discussão política, naturalmente, as pessoas tendo menos interesse pela atividade política, e aí, a partir do momento que os bons eles se omitem, o que é que eles estão fazendo com isso? Está no seu direito.
mas automaticamente eles estão deixando com que os ruins se perpetuem. Isso. Então, Quando eles perdem o interesse político justamente por essa fama, por essas experiências ruins anteriores, aí o que é que acontece? Eles acabam permitindo que pessoas que não façam da política uma boa política tomem as cadeiras do momento da política e perdendo assim a oportunidade, né, de que pessoas boas, de que pessoas que tenham boa vontade, que não precisem da política para aparecer, realmente façam a verdadeira política, né, criem políticas públicas afirmativas para tudo que é necessário. Então é muito difícil, Tiago. Crie leis que defendam as pessoas, as crianças, as mulheres, a família. A família é importantíssimo que a gente tivesse, né, esse entendimento do que é política, do que ela pode fazer, do que ela pode mudar, do que ela pode gerar. Né? Quando os eleitores tivessem essa consciência política, né, que às vezes os próprios políticos não querem trazer essa consciência para os eleitores, seria de grande valia para que a gente mudasse o cenário da política da nossa cidade. Eu acho incrível, Tiago, é até uma crítica. Às vezes, as pessoas elas querem mudar a política da nação. Tomam a frente, apoiam, vamos mudar a política aqui da nação. Vamos apoiar o presidente. Mas não apoiam o vereador do município. Que é a base, que é a base, tá mais próximo. Porque a gente tem que mudar primeiro a nossa casa. A gente tem que mudar primeiro a nossa cidade, o nosso estado. E a gente assim pensa no nosso Brasil. Mas às vezes a gente vê aí pessoas tomando a frente para mudar o cenário da nação, do presidente, e quando a gente vê, não tem a mesma audácia para mudar o cenário do vereador da cidade, que é ele quem vai criar políticas, né? Ele no legislativo ali, ele é quem vai criar para que o executivo possa fazer. Né? E aí, às vezes eles não têm essa mesma audácia para apoiar o prefeito da cidade, que é quem vai cuidar da casa, que é quem vai fazer acontecer. Mas aí eles tomam a frente para mudar a política de uma nação. Então acho que a gente tem que primeiro conscientizar aqui, a nossa cidade, o nosso estado, para assim a gente mudar o Brasil. É a maneira que eu vejo. E tá certíssimo. E assim, eu acho que todo mundo tem que realmente se interessar pela política. E você que é cristão, que acha, poxa, isso não é para mim, isso é para você, isso é para todos nós. Um colega me falou uma vez uma frase que eu tomei isso para mim como um lema realmente de vida na atividade política, que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte: ele diz o seguinte, simples: política é a arte de fazer o bem. Então eu acho isso é o que define perfeitamente. Através da política que a gente vai conseguir buscar mudanças efetivas, né, que vai trazer de fato alguma coisa para melhor na vida da população. E se a gente não tomar iniciativa, se a gente não se interessar, como eu falei, se os bons não quiserem participar, os ruins agradecem e irão se perpetuar. Aproveitando a frase, tem uma frase muito simples de Eduardo Campos, que ele dizia: o amor e carinho também curam. A maneira como você atende, a maneira até de você dizer eu não posso agora, mas quando ela é feita com amor e com carinho, né? Aquele eleitor vai para casa satisfeito. Então que a gente possa usar isso também de maneira muito forte, né? Que amor e carinho, respeito. Aquela forma de você acolher assim, olha, hoje eu não posso, mas a gente vai tentar amanhã. Como dizer assim, o amor e o carinho curam a maneira de você dizer um não. Podcast do Tiago, sempre um bate-papo leve e atual. Hoje estamos recebendo, Tiagão, Amara Barros, com história de vida. Participação especialíssima. Preparadíssima. E ela também, né? Ela é uma estudante de psicologia. E sabemos que hoje a importância, né, da saúde mental. E aí a gente colocando a questão da psicologia da saúde mental, Tiago, dentro do ambiente de igrejas, que já foi outro tema debatido aqui com a nossa equipe no podcast. E eu gostaria até de perguntar à Amara sobre a questão do grande número de depressão dentro da própria igreja, né? Muita gente com depressão. Na verdade, essa questão, esse grande número de pessoas depressivas seria falta de oração, chamado que não foi verdadeiro, as pessoas estão muito reprimidas. Como você avalia esse grande número de pessoas depressivas dentro do ambiente evangélico, dentro do ambiente cristão? Vejam só, o nosso contexto familiar, o nosso contexto cultural e social, eles contam muito, né? Eu costumo dizer que feridas mal cicatrizadas, mal curadas, elas vão sangrar lá na frente. Então, muitas vezes, o nosso contexto familiar e cultural, ele nos trazem crenças que a gente não queria, Tiago.
crenças impregnadas no que a gente tem que escolher, no que a gente tem que ser, no que a gente tem que viver, né? E muitas vezes esses contextos, eles vão passando a fins de anos a anos, e às vezes quando ele vem externar, é o que gera uma depressão, talvez de uma situação vivenciada com um pai mal curada, de um perdão que não foi liberado, às vezes de uma criação com uma determinada situação que gerou um problema ainda maior. Então, eu acredito que esses frutos, de maneira familiar, social e cultural, muitas vezes nos levam a uma depressão futura. Situações mal compreendidas, ciclos que não foram fechados, situações mal vivenciadas, situações não vivenciadas, feridas que não foram curadas. Eu acredito que Cristo cura sim, mas eu não acredito que essas depressões são geradas por falta de oração. Eu acredito que a oração vai te ajudar, a oração ela te levanta, ela te renova, ela te mantém de pé, mas eu acho de fundamental importância a terapia para que você possa entender o foco da tua dificuldade, para que você possa entender o foco da tua dor, onde é a minha dor. Você concorda que às vezes, Tiago, quando a gente vai orar, a gente não sabe nem o que dizer? A gente às vezes só chora, ou só diz, Jesus, eu estou aqui. Jesus, hoje eu estou aqui. Imagine eu relatar onde me dói, onde é a minha dor. Quando foi que essa ferida começou a abrir? Então é difícil, a depressão ela vem quando a gente não entende onde a ferida foi gerada, onde foi o início da dor. E tudo isso a gente pode entender que pode ter sido de uma questão cultural, familiar, social, de um relacionamento afetivo. Então, eu acredito que essas depressões que muitas vezes estão existindo hoje de maneira, num quantitativo maior, eu acredito que Jesus cura, mas eu não acredito que ela exista por falta de oração. Eu acredito que Jesus ele é a cura para tudo, ele é o remédio para tudo, ele é tudo aquilo que a gente precisa. Mas eu acredito sim que a terapia vai te fazer entender onde é a tua dor e te ajudar a trabalhar e a viver com aquela dificuldade. Perfeito, dito por uma psicóloga, viu? Então, muita propriedade, Amara Barros, além de cantora. Estudante, viu? Estudante. Também psicóloga. Você formou? Não, ainda não formou, não? Sou assistente social, né, por formação. Tenho pós-graduação em psicopedagogia. Trabalhei 6 anos na área da educação, já com crianças. E essa minha pós-graduação já era um desejo, né? Entendi. De fazer psicologia, mas eu tive que trancar a psicologia por conta da minha última gestação. Mas aí retornei agora, estou finalizando o 6º período, e se Deus quiser, mais 2 anos para a gente finalizar então, aí essa. Já vai para a segunda formação acadêmica. E é interessante o que a Mara colocou, se a gente for fazer uma leitura do Evangelho, é importante as feridas que nós temos, as nossas feridas. E se nós formos olhar os personagens do Evangelho, é interessante que Jesus sempre... O que queres que eu faça? Ou seja, expõe a sua ferida. Então, isso seria terapia, assim, num contexto de hermenêutica da palavra. Ou seja, eu quero ser curado, eu quero ver, eu quero que me limpes. Então, até mesmo uma reflexão bíblica para reforçar a necessidade, Tiago, da terapia. E Jesus é lindo, porque será que Jesus não sabia onde era a dor? Claro. Mas Jesus, ele diz, o que queres que eu te faça? Né? Então, Jesus, ele é maravilhoso. Ele é lindo de todas as formas, é até psicólogo. Inclusive tem um livro, né? Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, né? Então, se eu não me engano, algo relacionado ao Augusto Cury. Mas é uma história realmente de vida, de fé, e eu fico muito feliz em saber que dentro do ambiente evangélico tem uma pessoa porque sua vida é um testemunho muito forte, principalmente pela sua resiliência e pela forma das suas convicções, porque não é fácil. É muito fácil você estar na pior e de repente estava num vício, estava num problema e aí se cura e eu estou melhor do que eu estava antes. Mas o que o mundo hoje muitas vezes dispõe, acha que você é assim quando você tem isso, tem aquilo, tem fama, tem dinheiro. A gente fala muito disso, Amara, porque a gente debate quase todas as vezes esse tema aqui no podcast, né? É o aparecer, é a influência, é a fama, é o dinheiro. E aí a gente encontra você que vai em contrapartida, Tiago, a tudo isso. Ô Jairo, tem uma história bem interessante. Estava tendo uma live, era uma pessoa da minha cidade, e eu entrei nessa live dela. Era uma live que estava repercutindo muito bem na cidade. Eu disse, eu vou entrar na live dela. E assim que ela me viu na live, ela disse, venha cantar na minha cidade. Era uma igreja muito simples, muito pequena, e nós fomos, né?
E foi uma das recepções mais bonitas que nós tivemos. Se eu falar de novo, eu vou chorar e não vai dar certo, não. E aí ela botou a gente no melhor hotel. Ela pediu patrocínio dos melhores restaurantes, das melhores lanchonetes. Eu lembro que foi eu, Augusto e meu filho, mais velho, Davi. Davi foi, né, filho? Davi foi. E aí, quando era na hora de jantar, já foi no segundo dia, eu não tinha tido essa sensibilidade de perceber que ela dizia assim, ó, vão andando porque vai fechar. O almoço não, mas geralmente o lanche era após o culto. E ela dizia assim, vão andando porque vai fechar. Quando foi no último dia, ela chegou, porque nós íamos fazer alguma coisa na casa dela, acho que ver a venda dos CDs, ainda tem essa coisa dos CDs. E eu fiz, vamos lanchar? Ela fez, a gente não pode não, é só para vocês. Eita, Tiago, aquele chega me deu uma... Quem menos podia fez o melhor. Né? É uma coisa assim incrível. E ela, contando o testemunho dela, ela dizia, porque até antes dela ser pastora, ela é pastora de uma igreja em Atalaia, e antes dela ser pastora, ela cantava muito no Visual, é um local em Paulo Afonso, e ela estava no auge dela. Todas as festas de casamento, todos os bares, tudo era ela que cantava, ela estava em evidência. E ela dizia que quem deu força para que ela renunciasse a tudo aquilo era quando ela me via. Ela dizia que quando me via passando, ela dizia, Mara conseguiu, eu vou conseguir também. A gente nem imagina até onde o nosso testemunho chega. A gente nem imagina como a evidência de Deus na nossa vida vai gerar vida na vida de outra pessoa. Né? E ela me contando isso. Né? Então foi necessário eu entrar na live, né, para que a gente evidenciasse que a pessoa que talvez menos pudesse fez o melhor. Né, procurou o melhor hotel, procurou a melhor oferta, procurou a melhor comida. E uma das melhores histórias. E no final ainda evidenciou que para que ela estivesse ali como pastora, ela me viu várias vezes. Ela dizia que estava cantando. Eu acredito que você conheça Paulo Afonso, o Visual ele é aberto. E todas as vezes que eu ia passando, ela dizia, principalmente nos domingos, ela dizia, olha, quando você ia passando, ela dizia, a Mara conseguiu, eu vou conseguir também. E não é a Mara que consegue, é Deus na vida da gente, né, Tiago? Não são as nossas forças, é Deus que nos dá força. Então, são essas histórias que nos dá força todos os dias. Tem pessoas que vão falar mal, mas eu acredito que as que vão falar bem são em maior quantidade. Né? E como isso é gratificante e o quão renova as suas forças. Você vê um testemunho desse e diz assim, ó, através do seu exemplo, do seu testemunho, eu tive forças para também hoje estar aqui. Poxa, isso aí é fantástico. Mas, Amara, se eu pudesse, eu ficava aqui o dia todo, né, conversando, muitas perguntas ainda que eu gostaria de fazer, mas o nosso tempo, infelizmente, já está se esgotando. E eu queria aqui, só mais uma vez, te agradecer por você aceitar o nosso convite, por estar aqui compartilhando um pouquinho, né, da sua história de vida, do seu testemunho, que eu tenho certeza está edificando a cada um de nós que está acompanhando. Mas a gente não podia terminar isso aqui, obviamente, sem você, depois das suas considerações finais, obviamente, fazer aqui uma palhinha também aqui para deixar a gente fechar com chave de ouro aqui o nosso podcast do Tiago. Eu já vou pedindo, tem como procurar aí Cuidado, o playback aí na internet? Ou Deus é Deus, né? Deus é Deus, pode ser, é mais fácil. Tiago, eu que agradeço. Para mim é motivo de alegria. Quero agradecer a Jairo pelo convite, pela lembrança. Conheci Jairo há muito tempo atrás, né? Quando ele foi lá em Paulo Afonso. Mas para mim é sempre gratificante. Falar do amor de Deus, através do testemunho, através da experiência vivenciada, através de cada canção. Isso é o que me apraz. Eu costumo dizer, a Mara tem várias versões, mas a versão que eu mais gosto é a Mara cantora. É a Mara que se apaixonou por Jesus. A Mara cantora que eu digo porque é através da canção que eu falo do amor de Deus. Né? Então, obrigado pela oportunidade, obrigado por esse espaço, que a gente possa ter outras oportunidades, que não seja aqui, mas seja na igreja, seja aqui em Piranhas. Isso é muito bom. Piranhas para Jesus, portanto, 2024, na Mara Barros, já primeira atração confirmada. Eu ia já pedir para 2023, mas com um convite desse para 2024, eu vou deixar para 2024, viu, Tiago? Veja. Então é isso, 2024 já, primeira atração confirmada, Jairo Ribeiro, Amara Barros, que agora vai dar aqui a palhinha para a gente fechar com chave de ouro esse episódio aqui fantástico do podcast do Tiago. Com vocês, Amara Barros. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.
Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Diga assim para Jesus. Ele é Deus, se ele não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Diga pra Jesus. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja a tua adoração. E você vai dizer pra Jesus assim, ó. Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, Ele continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, não. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Se Deus fizer, haja o que houver, diga pra Jesus que Ele sempre será Deus. E você vai ter que entender. Se Deus fizer, diga aí, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. E você vai adorar, glorificar e dizer porque Tu és Deus. Tu és grande, Tu és soberano, Tu és o leão da tribo de Judá. Aquele que abre e ninguém fecha. Aquele que eu quero em minha vida, aquele que eu quero servir, aquele que eu quero dizer todos os dias, eu te escolhi, Jesus. Então que através dessa canção você possa dizer isso para Jesus. Amém? Dessa forma a gente vai fechando com chave de ouro. Depois desse podcast maravilhoso aqui, mais uma vez agradecer a minha amiga Amara Barros, que está aqui abençoando vocês, que acompanharam aqui todo esse bate-papo e que vai ficar aqui agora com esse louvor para a gente fechar aqui com chave de ouro. E até a próxima. Quem sabe a gente vir aqui novamente trazer a Amara para participar, porque ficou aqui ainda muitas perguntas em aberto, viu? Tem que ter mais uma edição aqui. Vou voltar Amara, com todo carinho, pra gente Tiago. Tá falando. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, pela sua paciência. Semana que vem tem mais podcast do Tiago, nosso bate-papo leve e atual, nosso encontro semanal. Jário Ribeiro. E a gente finaliza mais uma edição do podcast do Tiago, um bate-papo leve e atual. Valeu. Valeu.